Vamos revisar algumas coisas que a gente sabe sobre Deus. A primeira é que ele é onisciente. Então ele já sabe tudo que eu preciso. E a segunda é que a vontade dele não muda. Então, qual é o motivo da gente rezar? Oi, eu sou o Matheus e antes de começar esse vídeo, lembra de se inscrever aqui embaixo, curtir, seguir a gente nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e por favor, deixe o seu comentário aqui embaixo, é muito importante pra gente ver o que você pensa aí sobre esse assunto. Vamos lá! Parte dessa pergunta, por que nós devemos rezar, já foi respondida em um outro vídeo aqui da Altiora, quando a gente falou sobre se a vontade de Deus ela é mutável ou não. Mas de toda forma, para relembrar, é importante de ver que a vontade de Deus de fato não muda. E a nossa oração não serve para esse propósito. A nossa oração não serve para mudar a vontade de Deus. Mas acontece que Deus já sabe de tudo. Então, ao definir a sua vontade, Deus já determina que, se nós escolhermos rezar, então ele vai fazer tal ou tal coisa. Então Deus meio que condiciona a sua vontade à nossa oração. Então, por exemplo, Deus já definiu que se eu rezar na intenção de passar no vestibular, ele vai me dar a graça de passar no vestibular. Então perceba que a oração não serve para mudar a vontade de Deus, mas ela simplesmente serve para fazer cumprir uma vontade que Deus colocou em cima da nossa oração. Se você quiser saber mais, volta lá naquele vídeo que vai estar mais explicadinho. Só que não é exatamente sobre essa parte da oração que eu quero falar para você hoje. Eu quero, na verdade, te dar outros inúmeros motivos para nós termos uma relação fiel de oração com Deus. Porque parte da oração consiste em pedir, em falar a Ele aquilo que nós precisamos, as nossas necessidades. Mas existe um outro tanto de iceberg por aí que corresponde a grandes motivos pelos quais nós devemos estar sempre rezando e conversando junto com Deus. E talvez uma das primeiras motivações que eu consiga pensar seja a seguinte: é claro que a petição, ou seja, essa parte de pedir, tem que estar presente na nossa oração, porque é uma manifestação da nossa confiança em Deus. Eu peço as coisas porque eu confio que Ele vai providenciar elas para mim. Mas agora, essa parte de pedir as coisas para Deus, eu me atreveria a dizer que é a menos importante de todas as partes. Porque o amor que nós devemos dar a Deus não pode estar atrelado pelas coisas que Ele faz, mas sim pela coisa que Deus é. Eu não amo a Deus simplesmente porque Ele faz coisas boas para mim. Eu amo a Deus pelo que Ele é. E Deus, Ele é amável por natureza. Então, rezar para Deus não necessariamente precisa ser para que nós peçamos alguma coisa a Ele, mas simplesmente para adorá-lo. Para dizer a Ele o quanto nós o amamos, o quanto Ele é grandioso, dizer o que é verdade. Virar para Deus e falar: Deus, o Senhor é grande, o Senhor é o mais belo, é o mais poderoso, é o mais grandioso de todos os seres. Repare que eu não estou pedindo nada a Deus. E ainda assim, isso é uma oração. A oração de adoração, ela talvez seja a mais importante de todas, que é reconhecer que Deus ele é amável por natureza. Eu não preciso de mais nada além do próprio Deus para que eu o ame. Amar a Deus é simplesmente reconhecer aquilo que Ele é. E Ele é amável por natureza, independente do que Ele faz. Ainda que Deus não fizesse nenhum bem à humanidade, ainda assim nós poderíamos adorá-lo e amá-lo, porque Ele é adorável e porque Ele é amável. Mas graças a Ele, a gente também tem muitos benefícios que nós adquirimos através da oração. Um outro motivo muito importante, e esse geralmente a gente faz no nosso dia a dia, é o seguinte: a gente precisa reconhecer que não basta pedir as coisas a Deus, mas a gente também deve entender que se essas coisas acontecem, é porque Deus quis que elas acontecessem. E, portanto, nos resta fazer uma coisa. Se nós pedimos e esse pedido nos foi atendido, nos resta
agradecer. Então esse é um segundo motivo muito razoável para que a gente possa elevar as nossas orações a Deus. Agradecer. Agradecer todas as coisas boas que aconteceram na nossa vida. E isso eu imagino que muitos de nós realmente fazemos no nosso dia a dia e com bastante honestidade. Mas muito além do que simplesmente agradecer é reconhecer que todas as coisas, todas, sem exceção, todas as coisas estão sujeitas à providência divina. Ou seja, mesmo aquilo que a gente não pediu de bom e que aconteceu na nossa vida, isso também é fruto da providência de Deus. O que eu quero dizer com isso? É que nada acontece sem que Deus permita que aquela coisa aconteça. Então todas as coisas boas que acontecem na nossa vida são frutos da providência de Deus. Deus, como esse Pai que Ele é, provedor, Ele nos dá tudo de bom. Ele nos oferece as coisas boas. Ele permite que todas as coisas boas aconteçam. Então, de fato, ainda que pela oração eu não consiga mudar a vontade de Deus, é pela vontade de Deus que as coisas boas acontecem nas nossas vidas. E, portanto, pedindo ou não, mudando a vontade de Deus ou não, é lógico que nós, seres humanos, agradeçamos a Deus por tudo de bom que acontece nas nossas vidas. E um outro motivo, e esse talvez seja o mais importante que eu vou falar, mais importante não, mas talvez do ponto de vista prático, é o que mais carece no nosso dia a dia, é o seguinte: eu falei muito daquilo que é próprio de Deus e que Ele compartilha com a humanidade. Então, Deus é Deus e Ele compartilha a si mesmo com a humanidade. Deus é providente e Ele compartilha a sua providência com a humanidade. E pela oração nós conseguimos atingir, tanto a adoração como o agradecimento. Mas e aquilo que é próprio da gente? O que nós colocamos dentro da oração? E a verdade é que para isso a gente precisa reconhecer uma verdade que ela é dura, mas não deixa de ser verdade. Muitas vezes nós somos mesquinhos e egoístas com as nossas vontades. Tanto com o próximo, mas principalmente com Deus. Muitas vezes nós somos quase que filhos mimados, que só querem as suas vontades sendo satisfeitas, independente se isso corresponde ou não à vontade de Deus. E aí entra a oração. Colocar as nossas vontades diante de Deus, inevitavelmente, é dar a oportunidade de Deus de falar para nós qual é a vontade dele. Então, pela oração, nós temos esse benefício enorme, que é o de saber reconhecer a vontade de Deus. Saber reconhecer o que Ele quer para a nossa vida. E nós só conseguiremos fazer isso se nós pararmos um tempo da nossa vida, do nosso dia, para virar e conversar com Ele. Porque a verdade é que a oração não é um monólogo, não é simplesmente eu falando com Deus, mas é dar uma oportunidade para que eu fale as minhas necessidades, os meus agradecimentos, meu louvor, a minha adoração. Mas também é dar uma oportunidade para que Deus responda e fale no meu coração o que Ele quer para a minha vida. Então, se pela oração a gente achava que o objetivo final era de mudar a vontade de Deus, a gente errou muito. Porque a oração, na verdade, tem o sentido oposto. Muito antes de tentar mudar a vontade de Deus, pela oração nós devemos tentar mudar a nossa vontade. Ao invés de fazer com que Deus faça o que nós queremos, pela oração nós devemos tentar, de verdade, conformar a nossa vontade à vontade de Deus. Porque a oração funciona como um expansor. O que eu quero dizer é o seguinte: quando a gente, uma mochila, que é aquelas mochilas de abrir assim, quando a gente tenta colocar uma coisa com ela fechada, naturalmente essa coisa não vai entrar. E assim é a vontade de Deus na nossa alma. Quando nós somos mesquinhos e egoístas, a nossa alma está muito fechada e a vontade de Deus não é capaz de entrar na nossa alma. Mas pela oração, a graça que nós ganhamos pela oração, ela como que abre a nossa alma, ela expande a nossa alma. E assim a vontade de Deus cabe dentro do nosso coração. Ou seja, assim nós aceitamos a vontade de Deus. E é por isso que pela oração, muito antes de tentar mudar Deus, nós temos que mudar a nós mesmos. Nós devemos sair melhores pela oração do que quando iniciamos
a rezar. Mas no final das contas, dentro desses todos motivos que eu dei, que são legítimos para que a gente inicie uma vida de oração, na verdade, esse vídeo é um convite. É um convite para que eu e você possamos refletir como anda a nossa vida de oração. Em que momentos da minha vida eu de fato paro para falar com Deus? Eu só paro para falar com Deus nos momentos que eu estou precisando de alguma coisa? Eu só paro para falar com Deus nos meus sofrimentos, nas minhas tristezas, e esqueço de comemorar com Ele as vitórias, de comemorar com Ele os grandes feitos que nós fizemos na nossa vida, de agradecer as coisas boas que acontecem conosco, de adorá-lo, de simplesmente parar um tempo do nosso dia e falar: Deus, o Senhor é perfeito e eu não sou digno de receber tamanha perfeição na minha vida. Mas mesmo assim o Senhor me entrega essa perfeição. Como anda a sua vida de oração? Compartilha aqui embaixo, mostra aqui nos comentários o que você pode melhorar na sua vida de oração. E também o que você tem feito de bom na sua vida de oração. A gente está querendo muito saber. Mas lembrem-se, a oração é um diálogo. É saber que Deus permite que nós conversemos com Ele, mas também dar a oportunidade para que Deus converse conosco. E assim, o nosso destino é um só. É a graça de Deus, é o céu, é a felicidade eterna, que é o maior desejo que Deus tem para toda a humanidade.